Vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 19. Então a palavra do Senhor diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu te ouvi. Amém, queridos? Talvez você não esteja lembrado, irmão, do contexto dessa oração de Ezequias, mas o coração do rei está apreensivo. Não está bem. Senaqueribe da Síria, meu querido, naquele contexto, certamente, a nação mais poderosa da terra. Já tinha destruído tantos lugares. Como o próprio rei, na sua oração, enfatizou, destruiu reinos e as suas religiões, os deuses dessas nações. As nações confiavam que os seus deuses poderiam livrá-las e não livrou. Senaqueribe era poderoso. E, meu querido, Senaqueribe, ele faz duas coisas interessantes nesse contexto. Primeiro, ele envia uma carta ao rei Ezequias dizendo o que vai acontecer. E a segunda coisa interessante é que Ezequias apresenta essa carta ao Senhor. Você percebeu isso? Ou não? A carta do rei Senaqueribe para o rei de Israel, meu querido, é uma carta que declara literalmente a destruição da nação. Se você voltar, por exemplo, no versículo 10, diz assim: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então o rei Ezequias estava perturbado. Eu acho que podemos, pelo contexto maior, imaginar uma aflição, imaginar uma angústia, porque a maior nação da época disse que invadiria e destruiria tudo. E o que ocorre no coração do rei? No primeiro momento. Ele diz assim: verdade é. Percebeu? Verdade é. Ou seja, ele concorda com o rei Senaqueribe. De fato, aquele rei fez tudo aquilo. Ele é um rei poderoso. Mas Ezequias faz algo inusitado. Ele pega aquela carta, ele sobe até a casa do Senhor, e aí ele se prostra diante de Deus, e ele abre a carta perante Deus. Lembra que no momento anterior, né, o Senhor sabe das suas necessidades antes que lhe peçais. Aqui Senaqueribe, mesmo sabendo, aqui Ezequias, mesmo sabendo que Deus sabe todas as coisas, ele abre a carta perante ele. Olha, Senhor, olha o que Senaqueribe disse. Seria como ele dissesse para o Senhor. Isso é oração, irmão, isso é conversa com Deus. Olha aqui, Senhor, eu vou ler para o Senhor. Versículo 10, né? Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha o que ele disse, Senhor. É isso que está acontecendo aqui. O rei ele está se derramando na presença do Senhor, conversando com Deus.
apresentando a sua aflição, apresentando a sua preocupação, apresentando a sua queixa, apresentando agora a sua perseguição. Mesmo que Deus saiba tudo. Então ele começa a sua oração colocando Deus lá onde ele está de fato e de verdade. Não é à toa que ele é chamado o Altíssimo. Ele diz como? Como é que ele começa a sua oração? Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. O trono de Deus, meu querido irmão, está acima de qualquer criação, porque Ele é o Criador. Deus é mais alto que tudo, Ele está lá. Ele que tem poder sobre os reinos. É Ele que tem poder sobre Senaqueribe. Então ele começa a sua oração com essa confiança. E depois ele faz a sua petição e ele diz: Senhor, inclina. Aquele que está no mais alto e santo lugar é aquele que agora é pedido por Ezequias. Se achegue, Senhor. Se achegue a esse quebrantado de coração. Se achegue a esse atribulado. Se achegue a esse perseguido. Se achegue a esse aflito. E assim como fora dito lá no princípio deste templo, dessa casa do Senhor, quando disseram, quando o teu povo vir aqui e levantar uma oração, ouve tu dos céus, e responde, assim naquele dia o Senhor respondeu. Como disse o profeta Isaías, disse o Senhor, eu te ouvi. Você sabe que o Senhor te ouve, meu querido? Você sabe que o Senhor contempla a oração que é feita neste lugar e em qualquer lugar onde você se derrama na presença do Senhor. Em qualquer lugar onde você abre a sua carta, onde você abre e coloca a sua preocupação, a sua necessidade, o Senhor está pronto para inclinar os seus ouvidos, abrir os seus olhos e ver e agir. É só nosso Deus. Por isso, eu quero que você ore nesse momento pensando em duas realidades, irmão. O rei Ezequias, ele adorou, mesmo angustiado. Porque eu não sei você, mas se você for como eu, ou seja, se você for tão humano quanto eu e tão pecador quanto eu, e se a tua fé for tão pequena quanto a minha, você quando começa a orar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, eu tenho que pedir alguma coisa. Ou não é? Talvez seja só eu, né? Não sei. Por quê? Porque o nosso coração está o quê? Está atribulado. Aquele negócio fica na nossa mente, fica no nosso coração. Aquilo fica ali, ó. Você fica reimaginando aquilo o dia inteiro. E aí quando você vai se apresentar diante do Senhor, você praticamente não adora. Porque a preocupação é tanta que você esquece de adorar. Mas Ezequias adorou. Esse versículo, meu querido, versículo 15, é toda uma expressão de adoração antes de apresentar a sua causa ao Senhor. Ele adorou mesmo angustiado. E uma segunda questão importante que a gente precisa analisar aqui é ele clamou diante das blasfêmias que estavam sendo ditas acerca do próprio Deus. Não apenas o povo de Judá, não. O próprio Deus estava sendo blasfemado nas palavras de Senaqueribe, que se considerava muito maior que o Deus de Israel. Afinal, ele já era um destruidor de deuses. Se alguém tem esse título, é alguém que deve ter pelo menos um pouquinho de arrogância para contar. Concorda comigo? Destruidor de deuses. Ora, se ele já tinha destruído várias nações e vários deuses, o título lhe cai bem, não é verdade? O problema é que os outros deuses são tudo mentira. Só há um Deus vivo e verdadeiro. E se Senaqueribe não sabia, ele descobriria logo. Assim como Golias naqueles dias insultou o Deus vivo e foi derrotado, também aqui o rei da Síria seria derrotado. Amém, irmão?
Então eu queria que nós tivéssemos um momento de oração e que nesse momento eu queria que você compartilhasse uma angústia, queria que você compartilhasse uma preocupação com o seu irmão, a fim de que nós oremos. Queria que você orasse para que, diante de perseguições, diante de blasfêmias, nós tenhamos a nossa perspectiva acerca de Deus mantida de pé. Ele é o nosso Deus, nós não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda.